Continuando nosso estudo das obras de André Luiz e Chico Xavier, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje teremos o capítulo 7, Socorro Espiritual. Sob a influência de Clementino, que o envolvia inteiramente, Silva levantara-se e dirigia-se ao comunicante com bondade. Meu amigo, tenhamos calma e roguemos o amparo divino. Estou doente, desesperado. Sim, todos somos enfermos, mas não nos cabe perder a confiança. Somos filhos de nosso Pai Celestial, que é sempre pródigo de amor. É padre? Não, sou seu irmão. Mentira, nem o conheço. Somos uma só família à frente de Deus. O interlocutor conturbado riu-se irônico e acentuou: deve ser algum sacerdote fanatizado para conversar nestes termos. A paciência do doutrinador sensibilizava-nos. Não recebia Libório, qual se fora defrontado por um habitante das sombras, suscetível de acordar-lhe qualquer impulso de curiosidade menos digna. Ainda mesmo, descontando o valioso concurso do mentor que o acompanhava, Raul emitia de si mesmo sincera compaixão, de mistura com inequívoco interesse paternal. Acolhia o hóspede sem estranheza ou irritação, como se o fizesse a um familiar que regressasse demente ao santuário doméstico. Talvez por essa razão, o obsessor a seu turno se revelava menos agastadiço. Tão logo passou a entender-se de algum modo com o dirigente da casa, observamos que Eugênia se revigorava no esforço assistencial que lhe competia. Não sou um ministro religioso, continuava Raul, imperturbável, mas desejo-me aceite como seu amigo. Que irrisão! Não existem amigos quando a miséria está conosco. Dos companheiros que conheci, todos me abandonaram. Resta-me apenas Sara, Sara que não deixarei. Fixou a expressão de quem se detinha na lembrança da pessoa a quem se referira e acrescentou com recalcada indignação: ignoro por que me entravam agora os passos. É inútil, aliás, não sei a razão pela qual me contenho. Um homem provocado, qual me vejo, de certo deveria esbofeteá-los a todos. Afinal, que fazem aqui esses cavalheiros silenciosos, essas mulheres mudas? Que pretendem de mim? Estamos em prece por sua paz, falou Silva, com inflexão de bondade e carinho. Grande novidade, que há de comum entre nós? Devo-lhes algo? Pelo contrário, exclamou o interlocutor, convicto. Nós somos quem lhe deve atenção e assistência. Estamos numa instituição de serviço fraterno e é fora de dúvida que, num hospital, a ninguém será lícito inquirir da luta particular daqueles que lhe batem à porta, porque, antes de tudo, é dever da medicina e da enfermagem a prestação de socorro às feridas que sangram. Ante o argumento enunciado, com sinceridade e simpleza, o renitente sofredor pareceu apaziguar-se ainda mais. Jatos de energia mental, partidos de Silva, lançavam-no agora em cheio no tórax, como a lhe rebuscarem o coração. Libério tentou falar, contudo, a maneira de um viajante que já não pode resistir à aridez do deserto, comoveu-se diante da ternura daquele inesperado acolhimento, a surgir-lhe por bençoada fonte de água fresca. Surpreendido, notou que a palavra lhe falecia embargada na garganta. Sob o sábio comando de Clementino, falou o doutrinador com afetividade ardente. Libério, meu irmão. Essas 3 palavras foram pronunciadas com tamanha inflexão de generosidade fraternal que o hóspede não pôde soprar o pranto que lhe subia do âmago. Raul avançou para ele, impondo-lhe as mãos, das quais jorrava luminoso fluxo magnético, e convidou: vamos orar. Findo um minuto de silêncio, a voz do diretor da casa, sob a inspiração de Clementino, suplicou enternecidamente: Divino Mestre,
lança compassivo olhar sobre a nossa família aqui reunida. Viajores de muitas romagens, repousamos nesse instante sobre a árvore bendita da prece e te imploramos amparo. Todos somos endividados para contigo, todos nos achamos empenhados à tua bondade infinita, à maneira de servos insolventes para com o Senhor. Mas, rogando-te por nós todos, pedimos particularmente agora pelo companheiro que de certo encaminhas ao nosso coração, qual se for uma ovelha que torna o aprisco ou um irmão consanguíneo que volta ao lar. Mestre, dá-nos a alegria de recebê-lo de braços abertos, sela-nos os lábios para que lhe não perguntemos de onde vem e descerra-nos a alma para a aventura de tê-lo conosco em paz. Inspira-nos a palavra, a fim de que a imprudência não se imiscua em nossa língua, aprofundando as chagas interiores do irmão, e ajuda-nos a sustentar o respeito que lhe devemos. Senhor, estamos certos de que o acaso não te preside as determinações. Teu amor, que nos reserva invariavelmente o melhor cada dia, aproxima-nos uns dos outros para o trabalho justo. Nossas almas são fios da vida em tuas mãos. Ajuda-os para que obtenhamos do alto o favor de servir contigo. Nosso Libório é mais um irmão que chega de longe, de recuados horizontes do passado. Ó Senhor, auxilia-nos para que ele não nos encontre proferindo o teu nome em vão. O visitante chorava. Via-se, porém, com clareza que não eram as palavras a força que o convencia, mas sim o sentimento irradiante com que eram estruturadas. Raul Silva, sob a destra radiosa de Clementino, afigurava-se-nos aureolado da intensa luz. Ó Deus, que se passa comigo? Conseguiu gritar Libório em lágrimas. O irmão Clementino fez breve sinal a um dos assessores de nosso plano e apressadamente acorreu, trazendo interessante peça que me pareceu uma tela de gaze tenuíssima com dispositivos especiais, medindo por inteiro 1 metro quadrado aproximadamente. O mentor espiritual da reunião manobrou pequena chave num dos ângulos do aparelho e o tecido suave se cobriu de leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil. Em seguida, postou-se novamente ao pé de Silva, que, controlado por ele, disse ao comunicante: lembre-se, meu amigo, lembre-se, faça um apelo à memória, veja à frente os quadros que se desenrolarão aos nossos olhos. De imediato, como se tivesse a atenção compulsoriamente atraída para a tela, o visitante fixou-a e, desse momento, vimos com assombro que o retângulo sensibilizado exibia variadas cenas, de que o próprio Libório era o principal protagonista. Recebendo-as mentalmente, Raul Silva passou a descrevê-las. Observe, meu amigo, é noite. Ouve-se um burburinho de algazarra à distância. Sua mãe velhinha chama-o à cabeceira e pede-lhe assistência. Está exausta. Você é o filho que lhe resta. Derradeira esperança de flagelada vida. Único arrimo. A pobre sente-se morrer. A dispneia martirizava-a. O distúrbio cardíaco pressagiando o fim do corpo. Tem medo. Declara-se receosa da solidão, de vez que é sábado carnavalesco, e os vizinhos se ausentam na direção dos centros festivos. Parece uma criança atemorizada. Contempla-o ansiosa, roga-lhe que fique. Você responde que sairá tão somente por alguns minutos, o bastante para trazer-lhe o medicação necessária. Em seguida, avança rápido para a gaveta, situada em aposento próximo, e apropria-se do único dinheiro de que a enferma dispõe. Algumas centenas de cruzeiros com que você se julga habilitado a desfrutar as falsas alegrias do seu clube. Amigos espirituais de seu lar abeiram-se de você, implorando socorro em favor da doente.
quase moribunda, mas você se mostra impermeável a qualquer pensamento de compaixão, dirige algumas palavras apressadas à enferma e sai para a rua, em plena via pública, e manta-se aos indesejáveis companheiros desencarnados com os quais se afinda, entidades turbulentas hipnotizadas pelo vício com as quais você se arrasta ao prazer, por 3 dias e 4 noites consecutivos, entrega-se à loucura, com esquecimento de todas as obrigações. Somente na madrugada da quarta-feira você volta, estafado e semi-inconsciente. A velhinha, socorrida por braços anônimos, não o reconhece mais. Aguarda resignadamente a morte, enquanto você se encaminha para um quarto dos fundos, na expectativa de conseguir um banho que o auxilie a refazer-se. Abre o gás e senta-se por alguns minutos, experimentando a cabeça entorpecida. O corpo exige descanso, depois da louca folia. A fadiga surge insopitável. Desapercebe-se de si mesmo e dorme, semi-embriagado, perdendo a existência. Porque as emanações tóxicas lhe cadaverizaram o corpo, ele morreu. Na manhã clara de sol, um rabecão leva-o ao necrotério como simples suicida. Nesta altura, o interlocutor, como que voltasse de um pesadelo, bradou desesperado: "Oh, esta é a verdade, a verdade. Onde está minha casa? Sara, Sara, quero minha mãe, minha mãe." "Acalme-se", recomendou Raul, compadecido. "Nunca nos faltará o socorro divino. Seu lar, meu amigo, cerrou-se com os seus olhos de carne, e sua genitora de outras esferas lhe estende os braços amorosos, santificantes." O comunicante vencido caiu em lágrimas. Tão grande lhe surgiu a crise emotiva que o mentor espiritual do grupo se apressou a desligá-lo do equipamento mediúnico, entregando-o aos vigilantes para que fosse convenientemente abrigado em organização próxima. Libório, em fundo processo de transformação, afastou-se, tornando Eugênia à posição normal. E porque a tela regressasse à transparência do início, desfechei sobre o nosso orientador algumas indagações improvisadas. Que função desempenhava aquele retângulo que eu ainda não conhecia? Que cenas eram aquelas que se haviam desdobrado, céleres sob a nossa admiração? Aquele aparelho, informou Raulo Gentil, é um condensador ectoplásmico. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetado pelos componentes da reunião, produzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante. Não só para a nossa observação, mas também para a análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Olha que fantástico equipamento, hein? Evidentemente, a engrenagem de semelhante mecanismo deve ser maravilhosa, exclamou Hilário sob forte impressão. Nada de espanto, alegou o orientador. O hóspede espiritual apenas contempla os reflexos da mente de si mesmo, à maneira de pessoa que se examina através de um espelho. Mas se estamos à frente de um condensador de forças, considerei, precisamos concluir que o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo. Exato, afirmou o assistente. As energias ectoplásmicas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados em favor de irmãos que ainda se encontram semi-materializados nas faixas vibratórias da experiência física. Por isso mesmo, Silva e Clementino necessitam do concurso geral para que a máquina do serviço funcione tão harmoniosamente quanto seja possível. Pessoas que exteriorizem sentimentos menos dignos
equivalentes a princípios envenenados, nascidos das viciações de variada espécie, perturbam enormemente as atividades dessa natureza, porquanto arrojam no condensador as sombras de que se fazem veículo, prejudicando a eficiência da assembleia, impedindo a visão perfeita da tela por parte da entidade necessitada de compreensão e de luz. Levava-nos o assunto a diferentes inquirições, mas o nosso orientador lançou-nos um olhar discreto, como a pedir-nos silêncio e atenção. Incrível! Impressionante, não é, meus amigos? A gente volta a comentar na medida certa. Vamos começar do início, a essas observações. Vemos nesse capítulo um atendimento ao espírito que estava unido simbioticamente à mulher que amava. Vocês lembram? Ele via pelos olhos dela, ele se alimentava, ele vivia simbioticamente no corpo da Sara. Os dirigentes, espiritual e encarnado, trabalham juntos, ligados mentalmente e esclarecendo o próprio homem. Em dado momento, Clementino pede à equipe o apoio espiritual, que traga específico equipamento. Interessante peça, que me pareceu uma tela de gaze tendõíssima com dispositivos especiais. Cópia textual do livro, está em amarelo. Convidado a relembrar o passado, o pobre homem, de imediato, como se tivesse a atenção compulsoriamente atraída para a tela, o visitante fixou-a e desde esse momento vimos com assombro que o retângulo sensibilizado exibia variadas cenas de que o próprio Libório era o principal protagonista. Recebendo-as mentalmente, Raul Silva passou a descrevê-las. Vemos aqui também a sensibilidade mediúnica de Raul, do dirigente da casa, que mentalmente capta as imagens projetadas na tela pelas lembranças de Libório. Veja só que conexão mental é preciso ter entre o dirigente da reunião de desobsessão e o dirigente espiritual. Aulus explica sobre o curioso aparelho. É um condensador ectoplásmico. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante. As energias ectoplásmicas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados. Silva e Clementino necessitam de um concurso geral para que a máquina do serviço funcione tão harmoniosamente quanto seja possível. Isso é interessantíssimo. O equipamento depende da doação de ectoplasma cedido pelos presentes. Concluímos que algum número de pessoas presentes, doadoras de ectoplasma, deva ser necessário. E esses doadores precisam ter dignidade de sentimentos. Essas pessoas não podem ficar curiosas com o caso, imaginando coisas, cogitando, porque isso vai interferir na tela, não é? Continuando, sentimentos menos dignos, equivalentes a princípios envenenados, nascidos das viciações de variada espécie, perturbam enormemente as atividades dessa natureza. Então, se as pessoas que estão ali doando ectoplasma, sejam os componentes da mesa, o que quer que seja, ficarem preocupadas com os fatos, se elas ficarem pensando no que está sendo dito, dando juízo de valor, elas podem inconscientemente estar interferindo no resultado que aparece na tela, envenenando esse conteúdo. Esse ectoplasma vai voltar para os doadores carregado de substâncias negativas.
Então, o nosso treinamento mental precisa ser constante. Já disse que é difícil, sabemos disso. Nosso pensamento voa com muita facilidade. Mas tudo é treinamento nessa vida, nós começamos, não é? Deixo aqui meu e-mail, a forma de me encontrar. Eu estou ansiosa pelos comentários de vocês sobre esse capítulo. Vamos ver o que mais vocês captaram dele. Espero todos com muito carinho no nosso próximo capítulo.